Olá, alunos, mais uma aula de contabilidade e hoje nós vamos estudar o plano de contas, tá? Como é que se faz a estrutura dele, como é que coloca os códigos nas contas, quais as contas que vão no plano de contas e outras características. Então preste atenção na aula e ao final tem uma prática para a gente realizar, ok? Então vamos lá. Então vamos dar início à nossa aula, e a aula de hoje é sobre o plano de contas, sua estrutura, suas características, como fazer, como elaborar um plano de contas. Primeiramente, o que é um plano de contas? Plano de contas é o elenco de todas as contas previstas pelo setor contábil da empresa, como necessário aos seus registros contábeis. Então, ele é elenco de todas as contas patrimoniais, contas de resultado e as contas extras patrimoniais que a gente vai ver mais na frente. Para que ele serve? Serve para que toda vez que a gente proceda uma escrituração, será preciso consultar esse tipo de plano de contas, que lá vai estar o registro de todas as contas. Então, para facilitar a elaboração, o entendimento sobre o plano de contas, ele é dividido em 3 planos, que é o plano de contas patrimoniais, as contas extras patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais a gente já sabe, né? Mas vamos repetir. São aquelas que são utilizadas para o registro dos elementos representativos dos bens, dos direitos e obrigações, bem como aqueles que compõem o patrimônio líquido. Tá? As contas de resultado são aquelas destinadas ao registro das despesas, dos custos e das receitas, né? As despesas e receitas. Como já foi falado, elas não fazem parte do balanço patrimonial, mas, contudo, possibilitam a apuração do resultado no final do exercício se a empresa obtiver lucro ou prejuízo. E as contas extras patrimoniais, essas possibilitam o registro dos atos relevantes que venham a ocorrer na empresa, cujos efeitos possam traduzir em modificações futuras. Em cada empresa, o plano de contas poderá conter um número maior ou menor de informações em decorrência dos interesses da própria empresa. Entretanto, é essencial que o plano de contas contenha pelo menos as seguintes partes: o elenco das contas, o manual de contas e o modelo das demonstrações contábeis padronizadas. A composição do plano de contas, no caso, o elenco das contas, o primeiro item, ele consiste na relação de contas que serão utilizadas para o registro dos fatos administrativos. São aqueles fatos que ocorrem na empresa que afetam o plano de contas, responsáveis pela gestão do patrimônio da empresa, bem como todos os atos administrativos considerados relevantes, aqueles cujos efeitos possam se traduzir em modificações futuras no patrimônio da empresa. Envolve a intitulação, que é a rúbrica e o nome, e o código de cada conta. Então, isso vai dentro do elenco de todas as contas. Em qualquer elenco de contas, elas devem ser agrupadas de acordo com a estrutura estabelecida na legislação, visando sempre facilitar a elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as contas que representam os bens e direitos serão reunidas no seguinte: no ativo, no caso, os 2 grupos principais do ativo, é o ativo circulante e o ativo não circulante. Gente, sendo que o ativo não circulante ele também é dividido em ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizável e intangível. Mas o que a gente vai trabalhar? Ficar menos complicado aqui. Nós vamos trabalhar com o ativo circulante e o ativo não circulante, tá certo? E o ativo realizável a longo prazo, talvez. Mas investimento, imobilizável e intangível, esse nós não vamos trabalhar, tá ok? Então, da mesma forma que é dividido as contas do ativo, as contas do passivo também são divididas, né? Aquelas que representam as obrigações e o patrimônio líquido.
elas vão ser reunidas também em 3 grupos principais. Então, quais são os grupos principais do passivo? Passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, sendo que o patrimônio líquido também é dividido em capital social, reserva de capital, reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Esta última conta, prejuízos acumulados, elas podem aparecer no balanço de outra forma, pode aparecer lucros e prejuízos acumulados, tá certo? Ou pode aparecer só lucros acumulados, mas normalmente ela aparece lucros ou prejuízos acumulados, tá? Mais uma vez lembrando que no lado do passivo, a gente vai trabalhar com as 3 principais divisões, tá? As contas reserva de capital, reserva de lucro, ajuste, ação de tesouraria, pode não aparecer. Normalmente aparece o capital social, a conta capital e os prejuízos acumulados, lucros ou prejuízos acumulados. Vamos falar um pouquinho do ativo e do passivo circulante, só para entender, tá? O ativo e o passivo circulante são o quê? São aquelas contas classificadas que representam os direitos e as obrigações, aqui a gente está falando do ativo e do passivo, respectivamente, cujos vencimentos ocorram durante o exercício social seguinte ao do balanço que estiver sendo elaborado. Nós vamos ver um pouquinho sobre o exercício social, mas eu já vou informando aqui para vocês. O exercício social é aquele que inicia no ano financeiro da empresa, que é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de qualquer ano, né? Então, quando ele fala que são classificadas essas contas cujos vencimentos ocorram durante o exercício social seguinte ao do balanço, então são aquelas contas que vão ser incluídas no próximo balanço. Então, se eu tenho uma conta que o exercício social, seja esse ano, é claro, e eu fiz alguma compra que vai gerar algum débito, algum crédito no ano que vem, então ela faz parte do ativo circulante ainda, tá certo? Então, é como se fosse contado 2 anos, tá? O ano do balanço do exercício social e o ano seguinte. Então, as contas ativo circulante, passivo circulante, são aquelas que os vencimentos eles estão dentro do balanço ou estão dentro do exercício social do ano seguinte ao do balanço que estiver sendo elaborado. Então, se o balanço é de 2020, essas contas vão estar no ativo ou no passivo, se estiverem ainda no exercício social do ano que vem, de 2021. Então, o ativo não circulante e o passivo não circulante são as contas que representam o direito e as obrigações, respectivamente, cujos vencimentos ocorrem após o exercício social seguinte do balanço que estiver sendo elaborado. Então, se o balanço estiver sendo elaborado esse ano, as contas ultrapassarem o exercício social do ano que vem, se elas ainda estiverem com débito ou crédito em 2022, essas contas sim não vão ser mais ativo circulante ou passivo circulante, eles vão passar para o ativo no circulante ou para o passivo não circulante. Gente, mas é só para ficar bem fixado aí, tá? Essas contas, ativo no circulante, passivo não circulante, no caso, principalmente o passivo não circulante, ele vai indicando a compra, dizendo os meses. Então, praticamente do passivo não circulante a gente não vai trabalhar. Se tiver alguma coisa, vai ter lá no balanço ou na conta uma observação dizendo que aquela compra vai ser paga depois de tantos anos. Aí essa se encaixa lá no passivo não circulante, tá? Explicando mais uma vez o exercício social, né, que é um período de 12 meses, normalmente coincide com o ano civil, que é do 1º de janeiro a 31 de dezembro, e é no final do exercício social que a empresa apura os seus resultados e elabora as demonstrações contábeis. Tá? É só para lembrar, mais uma vez, do exercício social, começa do 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá certo? Vamos falar um pouco agora do ciclo operacional, que é o espaço de tempo necessário
para que a empresa realize integralmente o seu processo operacional. Então, nas empresas comerciais, prestadores de serviço e indústria em geral, o ciclo operacional dificilmente ultrapassa um mês. Nós vamos ver o exemplo no próximo slide. Então, quando esse ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, significa maior que um ano, a classificação no circulante ou longo prazo será por base ao prazo desse ciclo. Normalmente o ciclo, mais uma vez, ele ultrapassa um mês. Então, nesse slide mostra como funciona o ciclo operacional, né, de uma indústria, ou até mesmo de um serviço, de um comércio. Então, primeiro a matéria-prima, aí compra da matéria, estoque da matéria, a produção do produto, a venda daquele do produto, aí duplicatas a receber. Por que apareceu aí a duplicatas a receber? Porque revendeu revendeu a prazo, né? Se ele tivesse vendido a dinheiro, sairia das vendas direto para o recebimento do caixa e assim o ciclo continua. Tá? Esse foi o ciclo operacional a prazo. Quando chegou na venda, ele vendeu a prazo, por isso que apareceu duplicados a receber. Se fosse um ciclo operacional à vista, no caso de vendas, passaria direto para o recebimento do caixa e isso vai continuar o ciclo sendo girado aí dessa forma. Uma coisa importante dentro do plano de contas, gente, agora é a gente colocar as contas de acordo com o seu grau de liquidez. E o que é isso? É o maior ou o menor prazo no qual os bens e direitos podem ser transformados em dinheiro. Por exemplo, o estoque de mercadorias são transformados em dinheiro rápido, né? Quando foram vendidos, então, à vista. Duplicados a receber, quando foram recebidos e assim por diante. Então, é a forma daquela conta se transformar em dinheiro rápido. No caso, a conta caixa e a conta banco, movimento, são as que possuem maior grau de liquidez, porque representam as disponibilidades imediatas, quer dizer, tem dinheiro lá para pegar logo. Por isso são as primeiras contas a aparecerem no plano de contas. Então já sabe, se tiver conta caixa, se tiver conta banco movimento, vai ser as primeiras contas. Mas conta caixa é a primeira conta que aparece no balanço patrimonial, tá? No plano de contas. Depois, estoque de mercadorias, duplicatas a receber e assim por diante, conforme o ativo circulante e o ativo não circulante, tá certo? E como é que é feita essa classificação de acordo com a liquidez? Vamos lá, os critérios do ativo é a ordem decrescente do grau de liquidez. É a possibilidade de os componentes se transformarem ou realizarem em dinheiro. Então, por isso que a conta caixa é que representa o maior grau de liquidez, porque ela pode se transformar em dinheiro rapidamente. Para as contas do passivo, o critério é a ordem decrescente do grau de exigibilidade. Então, quanto menor for o prazo de pagamento, maior será o grau de exigibilidade desta conta. Então, o que vem primeiro? No caso, duplicatas a pagar ou fornecedores no passivo? Primeiro, fornecedores, porque é como aquele fosse o primeira conta que eu teria que pagar. Depois, duplicatas a receber. Depois, o restante das contas. Então, diferentemente do ativo, o passivo é conta aquele menor, né, grau de exigibilidade ou menor prazo para pagamento, é que eu vou colocar uma embaixo da outra. Quanto uma for maior, eu vou colocando embaixo. As menores, eu vou colocando em cima. Tá certo? O manual de contas tem por finalidade apresentar informações detalhadas de cada conta, servindo de guia para o contabilista registrar uniformemente todos os eventos responsáveis pela gestão do patrimônio da empresa. As informações contidas no manual de contas devem envolver código numérico, intitulação e a função ou funcionamento, a natureza e os critérios de avaliação de cada conta.
Funcionamento e natureza das contas. O que é uma função da conta? Serve para controlar o fluxo de entradas e saídas dos bens numerários em poder da empresa e normalmente são compostos pelo dinheiro em cheque. O funcionamento são as debitadas pelas entradas de dinheiro ou cheques no caixa e creditada pela saída em dinheiro ou cheque no caixa. E a natureza das contas podem ser devedora ou credora. Devedora, contas do ativo e credora, contas do passivo. Ok? Outra parte importante agora no plano de contas é o código da conta, que é o conjunto de algarismos números utilizados para identificar cada uma das contas que compõem o plano de contas da entidade. Note que os códigos das contas começam pelo seguinte algarismo. Então, olha só, atenção. Número 1, contas do ativo. Número 2, contas do passivo. Número 3, contas de despesa. Número 4, contas de receita. Número 5, as contas de operação do resultado do exercício. E número 6, as contas de compensação. Gente, para não ficar muito complicado, quais as contas que nós vamos trabalhar aqui? As contas do ativo, a do passivo, a de despesas e a de receita. Então, a gente vai começar com os códigos 1, 2, 3 e 4, tá certo? O grau da conta. O grau indica a posição hierárquica do grupo a que pertence. Então, olha só o exemplo. O primeiro código do ativo não é 1, então sempre começa lá, 1 ponto, ativo. Depois do ativo vem 1.1, que é o ativo não circulante. Aí vem 1.1.01, caixa. Então, depois de 1.1, o ativo circulante, vem todas as contas do ativo circulante. Então, vem 1.1.01, caixa. 1.1.02, clientes. 1.1.03, duplicados a receber. A professor, se tivesse ativo não circulante, então seria 1.2, ok? Se aparecer ativo não circulante, 1.2. Aí segue as contas do ativo não circulante. 1.2.01, 1.2.02 e assim por diante. Então vamos falar um pouquinho das contas extrapatrimoniais. Você encontra no plano de contas tanto do lado ativo quanto do lado do passivo. Então, esses são chamados de contas de compensação. Então, essas contas extras patrimoniais ou as contas de compensação podem aparecer tanto do lado do ativo quanto do lado do passivo. E a finalidade dessas contas é controlar os atos administrativos relevantes que possam afetar futuramente a situação patrimonial da empresa. Um exemplo, se a empresa assinar um contrato com uma companhia seguradora, o valor segurado deve ser registrado através das contas de compensação. Tá? Mas como eu falei para vocês, nós não vamos trabalhar com esse tipo de conta. Vamos trabalhar com a conta do ativo, do passivo, despesa e receita. As contas de resultado ou plano de contas de resultado são as que representam as variações patrimoniais e são classificadas em 5 grupos. Então, quais são os grupos das contas de resultado? As despesas, que é despesa operacional e não operacional. As receitas, que é receita operacional e não operacional. Aí, custos, deduções e prejuízo bruto. Receita bruta, dedução e lucro bruto. E contas de apuração do resultado. Gente, para não ficar muito complicado, nós vamos trabalhar com as despesas e receitas operacionais e não operacionais. Algumas contas elas vão aparecer tanto na conta lá no plano de conta do passivo, né, quanto nas contas de despesa das contas de resultado. Qual vai ser a diferença entre essas contas? Vai ser o termo empregado no final. Um exemplo, se tiver impostos a recolher, eu sei que é passivo. Se aparecer só impostos, eu sei que é despesa. Taxas a pagar, já sei que é passivo. Se aparecer só taxas, eu sei que é despesa. Então, se tiver taxas a pagar, eu já sei que vai entrar no plano de contas patrimoniais. Se aparecer só taxas, eu vou colocar no plano de contas de resultado. Tá certo?
Então, essa é a diferença. Então, gente, o assunto é esse, tá certo? E agora nós vamos para a nossa prática. A primeira prática é relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. A, você vai colocar lá para o ativo circulante. B, para o ativo permanente. Gente, ó, esse ativo permanente é o ativo não circulante, ok? C, para o passivo circulante. D, para o patrimônio líquido. E, para as despesas operacionais. E F, para as receitas operacionais. Então, você só vai colocar a letrinha em cada conta do lado. Lembrando que o B, ativo permanente, é o mesmo que ativo não circulante. Então, após você fazer lá, já identificar todas as contas, você vai pegar aquelas informações na primeira prática e montar um plano de contas patrimoniais em plano de conta de resultado, gente, colocando seus códigos e de acordo com o grau de liquidez. Então, não esqueçam, código 1, ativo, código 2, passivo, código 3, despesa, se não me engano, código 4, receita. Dá uma olhada lá, tá certo? Então, vamos colocar de acordo com o grau de liquidez e os seus códigos, tá? Você vai colocar ativo, ponto 1, depois 1.1, ativo circulante, colocar todas as contas do ativo circulante, depois colocar 1.2, ativo não circulante, se houver, vai colocar todas as contas do ativo não circulante, com os seus códigos, tá? Não esqueçam, deve colocar com os seus códigos. E a terceira prática, gente, é vocês colocarem D de devedora e C de credora, tá? Nessas contas aí. Só lembrando que as contas do ativo é de natureza devedora, as contas do passivo é de natureza credora, as contas de resultado de débito é débito e de crédito é crédito. Então, vocês só vão classificar elas aí de acordo com a sua natureza, se é devedora ou credora, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Então façam uma prática aí no final do exercício, colocando tudo certinho, realizando o plano de contas, classificando as contas. Qualquer dúvida, vou estar no horário das aulas no chat, siga e até a próxima aula, gente. Um abraço, tchau!